Não são raras as histórias de pessoas que contrataram algum tipo de serviço em salão de beleza e saíram com algum problema. Tintura errada, corte químico, micose, queimaduras no couro cabeludo e outros problemas. Pois saiba que o Código de Defesa do Consumidor protege o cliente lesado desse tipo de problema. Fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou falar para você tudo o que você tem que fazer para se proteger, seja você consumidor ou prestador de serviços. Olá, eu sou Ana Carolina Com e seja bem-vindo ao canal Não Me Engane. A primeira coisa que você tem que saber é que o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor prevê o seguinte: o fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços. Isso significa, gente, que o salão de beleza, quando vai passar o orçamento, não é só chegar e falar assim: ah, você quer pintar o cabelo? É tanto. Não é só isso. Ele tem que dizer ali naquele orçamento qual o material que ele vai utilizar, o que está incluído, se você tem que levar a sua tintura de casa, se ele vai usar a tintura dele, qual é a marca da tintura dele, porque tem salão que não diz marca, mas o consumidor tem o direito de saber o que está sendo usado nele, tá? Então, se o consumidor perguntar, você tem que dizer se no serviço que a pessoa vai fazer ali, por exemplo, se está incluído secagem do cabelo, se é só aquela secagem com o secador, assim que eles passam o secador, se está incluído escova, se está incluído uma chapinha, ou se a pessoa vai sair de cabelo molhado. Tem que dizer a condição de pagamento e o prazo de execução também. Aí vocês falam assim: o prazo de execução é o quê? Ah, o serviço vai durar 1 hora, vai durar 2 horas? Não, não é isso. Em salão de beleza, quem é cabeleireiro aí vai me dizer se é verdade ou se é mentira. Tem uns serviços que não são feitos no mesmo dia, não é verdade? Por exemplo, às vezes uma pessoa que tem um cabelo preto, bem preto, aquele cabelo número 1. E aí, de repente, a pessoa quer ficar loira. Esse serviço, geralmente, não é feito num dia só, não é verdade? Porque vai descolorindo gradativamente, não dá para descolorir tudo num dia só, então, às vezes, vai demorar ali 1 semana, 2 semanas. Então, tem que estar discriminado esse prazo de tratamento, que a pessoa não vai sair dali no primeiro dia já de um cabelo preto número 1 para loira platinada. Caso haja necessidade de realizar algum tratamento entre as sessões, o valor desses tratamentos deve estar no orçamento também, tá? Discriminado, tratamento tal, custa tanto. Por que isso, gente? Porque o salão não pode pegar o cliente de surpresa, começar a fazer um tratamento e aí quando chega no meio vira e fala assim: e você vai ter que agora fazer tal tratamento, tantas sessões de hidratação, de não sei o quê, porque senão esse seu tratamento não vai dar certo, senão essa tintura não vai pegar e aí vai estragar o seu cabelo todo. Isso daí é você pegar o consumidor de surpresa, porque às vezes ele não está preparado ali para pagar aquilo. Ele não tem dinheiro, ou ele não quer pagar, ele já foi com um orçamento prévio já. Então você discrimina tudo. Aí nessas horas tem os cabeleireiros que falam assim: ah, mas eu não gosto de dizer o que eu uso no cabelo do meu cliente. O cliente tem que confiar em mim. Além disso, tem os cabelos que dão muito trabalho. E a gente só percebe isso no meio do procedimento e eu não posso perder material. Então eu tenho que cobrar no meio mesmo. Acontece, gente, que o profissional ali, o expert no assunto, é o cabeleireiro. Então ele tem que saber o que aquele cabelo daquele cliente precisa. Caso você desconfie que aquele procedimento que o cliente quer não vai dar certo, o que você faz? Ao invés de pegar ele de surpresa, você já conversa com ele antes e fala assim: olha, pode ser que não dê certo, e aí pra gente poder fazer esse tratamento que você quer, você tem que fazer um tratamento prévio, que vai custar tanto, e você discrimina tudo para ele. Se for o caso e o cliente não concordar, aí você recusa o serviço, tá? Você tem que lembrar que você, cabeleireiro, é o profissional que tem o poder ali na sua mão
de levantar ou derrubar a autoestima de qualquer pessoa. Tem gente que fala assim, ah não, é só o cliente assinar um termo ali, dizendo que ele está ciente de que podem acontecer problemas, mas assim, o mais sensato é você recusar, porque imagina só uma pessoa entrar em depressão por conta disso, não é uma coisa legal, né? Já o consumidor tem que ser aquele consumidor chato mesmo, que na hora que vai contratar o serviço, que vai fazer o orçamento, tem que perguntar tudo, pergunta mesmo. Enche o saco do cabeleireiro perguntando, olha, tá inclusa a escova? Tá inclusa a lavagem? Tá incluso a secagem? Tá incluso o corte? O que tá incluído aí? Que material que você vai usar no meu cabelo? Você tem que perguntar. É importante lembrar aqui que a obrigação dos profissionais de beleza é de resultado, ou seja, ele tem que entregar aquilo que prometeu. É muito comum em salão de beleza, vai algum cliente, por exemplo, e vê uma artista da novela e que tá com um corte moderninho, diferente, a cliente fala assim, ah, eu quero cortar meu cabelo igual da fulana de tal. Só que o cabelo daquela pessoa, daquela cliente, não vai ficar igual, porque cada um tem um tipo de cabelo diferente. Então o que funciona com uma pessoa, não funciona para outra. Tem muito salão que vai lá mesmo assim, sabendo que não vai dar certo, e faz o corte. E depois a pessoa sai triste de lá. E aí o que isso significa? Que você prometeu um resultado que você não entregou. E isso pode te dar uma dor de cabeça depois. Então, se aquela pessoa quer cortar o cabelo igual ao do artista e não der, diz que não dá. Agora, o que você faz caso você saia com o cabelo danificado do salão? A primeira coisa que você deve fazer é conversar com o profissional. Explica para ele o que aconteceu, mostra, ele vai ver ali, porque foi ele que fez, né? E o profissional deve se prontificar a fazer tratamentos para reparar. Se for necessário consulta médica, consulta com dermatologista, ele também deve se prontificar a reparar o erro que ele cometeu. Por isso, é muito importante que o consumidor guarde sempre com ele esse orçamento discriminado com tudo o que o cabeleireiro prometeu que vai fazer ali. O valor das coisas, guarde sempre a nota fiscal, peça a nota, porque isso é prova de que você pagou por aquele serviço. É bem bacana também, quando você vai fazer algum serviço, você fazer uma foto do antes e do depois, porque aí com essa coisa visual fica mais fácil até de ver o estrago que foi feito. Caso você não consiga um acordo com o salão de beleza, aí você vai ter que procurar o PROCON da sua cidade, que ele vai intermediar esse acordo. Caso o PROCON não tenha êxito, ele vai te encaminhar para o juizado especial e aí você vai ter que discutir judicialmente, não tem jeito. E aí, nesse caso, você vai precisar de todas essas provas aí que eu já citei antes que você tem que colher. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like e deixa a sugestão de vídeo aqui para mim nos comentários, tá? Por hoje é só, se cuidem e até o próximo vídeo.